Estamos de volta e na última reportagem sobre acessibilidade em Cascavel, nós vamos mostrar que a luta é antiga na cidade. Pois é. Há mais de 10 anos foi desenvolvido até um programa para a recuperação das calçadas, mas nunca saiu do papel. A discussão sobre acessibilidade é antiga. Em 2011 foi criado o programa Calçadas de Cascavel. O projeto previa que o município faria a recuperação dos passeios municipais e que os demais responsáveis pelos imóveis seriam notificados a se enquadrarem no programa. O projeto ainda informava que ficaria definido o período de 120 dias para o município orientar a população e que, depois disso, proprietários de calçadas que estivessem fora do padrão teriam um prazo máximo de 60 dias para cumprir a obrigação. Mas 10 anos depois, parece que a lei nunca saiu do papel. Basta dar uma volta por Cascavel para ver que o que deveria ser regra é exceção. Pelas normas, a calçada deve ter no mínimo 1,60 m de espaço para pedestres e cadeirantes. Ela deve estar em boas condições de uso. As rampas de acesso a veículos devem ter uma inclinação máxima de 2%. Agora, me diz uma coisa. Como que um cadeirante passaria por aqui? Procuramos o Instituto de Planejamento de Cascavel para entender como é feita a fiscalização atualmente. Segundo o coordenador de planejamento do IPC, só há fiscalização quando há uma denúncia. Hoje a gente tem, de acordo com a nossa legislação, um dever do proprietário de prover a manutenção da calçada. Então, quando há casos em que você não tem essa acessibilidade, você tem uma calçada em que ela não está em condições adequadas de se transitar, você pode fazer uma denúncia para a prefeitura através do canal do 156 e os nossos profissionais vão atender ao local. A gente primeiro notifica e, não havendo adequação, a gente tem a multa. A gente geralmente dá um prazo legal de 15 a 30 dias para o proprietário poder fazer essa reforma, essa adequação na sua calçada. A gente providencia o modelo para ele e, não havendo essa adequação, a gente aplica a multa. Para facilitar o caminho a quem precisa, outras frentes de trabalho têm surgido em Cascavel. Em outubro deste ano foi criada a Comissão de Acessibilidade e Direito das Pessoas com Deficiência na Câmara de Vereadores. O papel da comissão será o de avaliar projetos voltados à acessibilidade e propor políticas públicas para os deficientes. O presidente da comissão diz que uma das ideias é incluir ações no plano diretor do município. E a gente mexer nessa parte das pessoas com deficiência no plano diretor. Então, envolver o Concidades, envolver as secretarias do município, mas principalmente envolver as pessoas com deficiência para a gente pensar a cidade. Maria Filomena é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Está há anos na luta por mais acessibilidade. Para ela, que sente na pele todos os dias as dificuldades, Cascavel só será mais acessível quando houver comprometimento do poder público e conscientização dos moradores. Deveria haver uma ação mais efetiva da fiscalização, né, e talvez uma mudança de comportamento do poder público, né, e uma campanha junto à sociedade para que a gente pudesse, de fato, criar cidades acessíveis. Né, cidades que atendessem a todas as pessoas. Trazer todo cidadão, conscientizar o comércio, né, da importância de você fazer acessibilidade dentro das normas técnicas. Né, nós temos, além da legislação, você tem a norma técnica de acessibilidade que pode auxiliar, mas infelizmente mesmo a gente vê profissionais que não têm esse comportamento, né, de prever a acessibilidade nos seus projetos. Infelizmente, a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Hora de falarmos de previsão do tempo. O ar seco predomina sobre o sul do Brasil e quase toda a região tem muito sol.
Uma maior concentração de nuvens continua sendo esperada entre o centro e o leste do estado, com chuvas fracas e ocasionais. Na região metropolitana de Curitiba e no litoral, os eventos de chuva são mais persistentes e as temperaturas pouco variam durante o dia. No entanto, não há expectativa de volumes significativos de precipitação. Nos demais setores paranaenses, tempo deve seguir mais estável, com baixa possibilidade de chuvas para hoje, para essa quinta-feira. Já em relação às temperaturas, ficam elevadas nessas regiões onde nós não temos condições de chuva para hoje. Uma olhadinha aqui na nossa tela de temperaturas. Em Cascavel, a máxima prevista para essa quinta-feira de 26 graus, para Foz do Iguaçu, máxima de 30, Palotina, máxima de 29, Guaíra, máxima de 30 graus, Francisco Beltrão, máxima de 26 e Goiuerê, máxima de 28 graus para hoje. Olha, quem está saindo de férias tem uma série de coisas para planejar para a viagem e também em casa. Um desses itens diz respeito ao cuidado com as plantas. Algumas dicas podem mantê-las saudáveis durante a ausência dos moradores. Viagens sempre exigem organização, tanto para fazer as malas como também para cuidar do que fica. E é aí que elas entram. Grandes, pequenas, coloridas ou nem tanto. O que fazer com as plantas antes de sair de férias? Segundo especialistas, o primeiro passo é conhecer os vasinhos que você tem em casa. Afinal, as plantas têm suas diferenças. Algumas gostam de mais água, outras de um solo mais seco. Por exemplo, orquídea a gente molha uma vez por semana, bem molhado. A zamioculca é uma planta que tem uma batata e ela armazena água na batata. Então é uma irrigação bem pouco também. Ao contrário de outras que tem que molhar, tem que manter úmido. No caso, o lírio da paz tem que manter sempre úmido. Então ela exige mais água. O importante é tentar manter a rotina de regas e encontrar um lugarzinho na casa que deixa a plantinha mais confortável. Quanto mais fresco, daí menos seco ela vai ficar. Se ela é acostumada a ficar num lugar que tenha bastante calor, ela vai secar mais rápido. Então, no caso de uma viagem, é bom deixar num lugar mais fresquinho, que pegue menos calor, assim, no caso, para ela não sentir a falta da água. O ideal seria pedir para um amigo dar continuidade aos cuidados. Mas se está difícil encontrar alguém, o mercado oferece algumas opções para manter a terra sempre úmida. O interessante é que ela deixe bem molhado antes. Se não tiver, tem o sistema de irrigação, que é um gotejador que vai gotejando. Se o vaso for muito grande, é melhor, porque daí deixa. Se o vaso está exposto fora, caso não chova também, é bom deixar um sistema de irrigação para ficar molhando, porque uma planta que fica exposta ao sol, numa sacada, por exemplo, ela com 2, 3 dias de sol, ela já seca totalmente por causa do vaso. Agora, 12h17, o cascavelense, ao que tudo indica, tem feito a tarefa de casa quando o assunto é dengue. Nós estamos há um mês sem registro de novos casos da doença na cidade. E quem traz mais detalhes é a Patrícia Cabral. Um número importante, uma marca expressiva, mas que não significa que os cuidados devam diminuir. A gente conversa sobre isso com a Clair Wagner, aqui do setor de endemias de Cascavel. Clair, primeiro que 30 dias sem casos de dengue aqui em Cascavel. Importante. Sim, é importante que a gente diminua ou evite vir a ter casos de dengue em Cascavel. Mas é importante reforçar que os cuidados devem ser mantidos. A gente tem tido nesse período continuar as notificações. Prontamente a equipe do setor de endemias, da Secretaria de Saúde, quando tem a notificação, faz o trabalho que a gente chama de raio. E quando tem muitos suspeitos na mesma localidade, a gente já faz o trabalho de bloqueio também, que é a aplicação de inseticida, larvicida quando necessário, para evitar que a gente positive mais pessoas. Importante esse dado porque significa que a população está colaborando, né? Sim, a gente tem encontrado alguns locais com todos os cuidados necessários, mas cabe ressaltar que os agentes de endemias nas vistorias do dia a dia continuam encontrando larvas, né? Então isso preocupa bastante, porque se essa larva chegar ao estágio de mosquito alado, mosquito voando, ele pode ser um transmissor, pode estar contaminado e vir a contaminar alguma pessoa e que essa pessoa venha adoecer e a gente positive mais casos de dengue.
Reforçando então, o verão começou, época de férias, cuidado, né? Porque agora vamos começar 2023 com os números positivos. A gente espera, nós estamos vindo de um ano que a gente teve uma epidemia de dengue. Esse ano a gente está trabalhando fortemente, poder público, a população tem participado também, tem trabalhado, mas vale ressaltar que os cuidados devem ser mantidos por todos. Principalmente esse período agora que as pessoas viajam, nós estamos no período de férias, as empresas entram em férias coletivas, as pessoas deixam a casa às vezes fechada. Se ficar por um período mais de 7 dias, coloque alguém para que vá lá nesse período fazer uma vistoria, ou antes faça uma vistoria, vedação de caixas de água, limpeza da calha, vedação de ralos, vedação de a qualquer lugarzinho que possa acumular água ali, o pratinho de planta, da planta, tirar aquele vasinho de baixo e até mesmo aquele potinho do animal de estimação. Às vezes a pessoa viaja, leva o animalzinho junto, mas o potinho fica lá no fundo do quintal. Então a gente precisa que seja feito. Qualquer recipiente que acumule água é perigoso e é benéfico para o mosquito e é prejuízo para nós enquanto população. Muito obrigada, a gente agradece a Clair Wagner do setor de endemias aqui em Cascavel. 30 dias sem casos de dengue na cidade, mas reforçando aí, os cuidados devem continuar, inclusive neste fim de ano. De Cascavel, Patrícia Cabral. E a Secretaria de Assistência Social decidiu manter os atendimentos das 3 unidades do Restaurante Popular de Cascavel na sexta-feira, dia de recesso de Natal na cidade. Num primeiro momento, os restaurantes seriam fechados, mas por conta da movimentação na cidade, optou-se pela manutenção da abertura. Sobre a decisão, nós conversamos com o secretário de Assistência Social, Hudson Moreski. Entendendo a demanda e a procura da população, visto que o comércio estará aberto, nós decidimos também permitir que os restaurantes populares permanecessem atendendo, de maneira a garantir segurança alimentar a toda a população de Cascavel. Nós alcançamos 268 mil refeições servidas até esse momento nos 3 restaurantes populares de Cascavel. Se comparado a 2021, foram 220 mil refeições, então tivemos um aumento de 20% no número de refeições servidas nos restaurantes. Aí, inclusive, gente, um serviço importante que nós temos lá no nosso portal tarobanews.com é que todos os dias está disponível o cardápio dos restaurantes populares aqui de Cascavel. E a Feira do Pequeno Produtor de Cascavel não terá atendimentos neste domingo de Natal na Praça Wilson Joffre. No domingo seguinte, dia 1º de janeiro de 2023, os feirantes também não atenderão. A feirinha funciona terças e quintas, da 1 da tarde às 9 da noite, na Praça Wilson Joffre, aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia, em frente à Prefeitura, e aos domingos o atendimento acontece das 7 ao meio-dia, na Praça Wilson Joffre. E aqui em Cascavel, o Detran vai atender normalmente no fim do ano. Muitos serviços em Cascavel sofrem modificação no horário de atendimento nessa época do ano. Aqui, na 7ª Ciretran de Cascavel, o horário de funcionamento vai ser normal, né? Jorge Pinheiro, chefe da unidade. Tudo pronto para o fim do ano? O horário de atendimento continua normalmente? Tudo pronto, tudo certo. O horário será o período normal que nós atendemos no dia a dia. O horário das 8 da manhã às 14 horas, ininterrupto. Não temos horário para almoço. Nesse período de final de ano, de Natal e Ano Novo, a nossa Ciretran estará atendendo também normalmente. Vale ressaltar que para esses atendimentos ainda continua o atendimento por agendamento, onde as pessoas acessam o site do Detran, fazem o seu agendamento e vêm e são atendidos aqui. Lembrando, sempre acompanhados de documentos e sempre com agendamento prévio. Exatamente, para os atendimentos que nós temos aqui, que é para o setor de veículos, setor de CNH, toda a documentação que ele recebeu via Detran, informação via correio, ele traz para nós, para a gente ver qual é a demanda que ele necessita para que nós possamos atendê-los. Muito obrigada pelas informações, Jorge Pinheiro, que é chefe aqui da 7ª Ciretran de Cascavel. Patrícia Cabral, para o Jornal Tarobá. E a seguir, aumenta a contratação de funcionários temporários no Paraná. E tem também as vagas de emprego para Cascavel e Toledo. Essas são imagens ao vivo do Terminal Oeste em Cascavel. Agora, meio-dia 23.